Amém. Gente, eu lembro que quando eu estava estudando, estava no seminário, a gente ouvia muito falar sobre a questão da pós-modernidade. Era um tema muito comum na época. Não sei se você já chegou a ler, deve ter ouvido falar muito também a esse respeito. E uma das coisas que eram ditas é que a pós-modernidade é uma era pós alguma coisa, ou seja, não é uma era em que você pode definir um formato ou um padrão ou uma convenção para aquilo que a gente está vivendo hoje, como em eras anteriores, como em, enfim, culturas anteriores à pós-modernidade. Por exemplo, a modernidade, a gente sabe, era racionalista, cientificista, né, tinha um culto à ciência e tinha formatos muito bem definidos em tudo na sociedade. Havia padrões definidos, havia grupos muito bem definidos, estilos de vida muito rígidos e definidos, e cada um escolhia o seu e pronto, era aquilo ali, pronto. Aí a pós-modernidade bagunçou com toda essa, entre aspas, arrumação da modernidade, de modo que já não há mais isso. Há uma mistura, há uma pluralidade que é celebrada o tempo inteiro em tudo, e você não precisa mais assumir formatos rígidos e uma cultura rígida. Você pode ser líquido, flexível, maleável, moldável, adaptável, não é? E aí se costuma falar que houve então essa transição da modernidade para pós-modernidade. Não é uma geração que pode ser definida, formatada, não pode. É uma pós alguma coisa. E a verdade é que a gente crê que a gente está vivendo um tempo de transição. Né? Deus sabe onde isso vai dar, mas a gente não sabe. A verdade é que a gente está no meio de uma grande transição. E períodos de grandes transições, nós, Igreja de Jesus, nós, discípulos de Jesus, que estamos preocupados em viver e em obedecer a palavra dele, precisamos perguntar para ele: Senhor, eu sei de onde eu estou vindo, eu conheço as tuas promessas, eu sei o que o Senhor fez até aqui, nesses 17 anos da Igreja Oceânica, mas eu quero saber o que o Senhor tem para mim depois. Eu quero saber para onde eu estou indo, nesse caldeirão que é a cultura atual que eu estou vivendo. Senhor, para onde é que eu estou indo? Para onde é que a igreja está indo? Para onde é que o país está indo? E a verdade é que a gente precisa ter essa clara noção de uma transição, e é óbvio, a gente está aqui para ser a luz do mundo, para orar, clamar e buscar uma transformação para melhor, para que, se essa próxima era for, enfim, algum dia definida, porque ela até hoje não é definida, ela seja melhor do que todas as anteriores. E aí é que brota, óbvio, o sonho, a visão de que alguma coisa melhor pode acontecer e que eu individualmente posso ser parte da construção desse algo novo. E mais poderoso ainda, vocês juntos, nós juntos, podemos ser parte da construção desse algo novo nessa nova geração. Amém? E aí o que Josué estava vivendo aqui, muitos já conhecem o texto, era exatamente uma grande transição. O povo havia 40 anos andando pelo deserto. Que povo é esse? O povo de Deus, o povo da promessa, o povo que conhecia as promessas de Deus, o povo que cresceu no deserto ouvindo os pais deles contarem histórias, lerem a palavra, lerem a lei, e eles ficavam ouvindo atentos aquelas histórias maravilhosas de como Deus havia libertado eles do Egito, de como Deus havia cuidado dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, feito promessas a eles, e como Deus estava no seu tempo cumprindo essas promessas. E finalmente esse povo agora não está mais vagando ao acaso, ele está diante de um passo muito importante em que eles deixariam de ser um povo peregrino no deserto, caminhando errante, para ser um povo que ia entrar finalmente na famosa terra prometida, uma terra próspera, uma terra abençoada, acima de tudo, uma terra em que Deus os abençoaria, consolidaria o seu estado, a sua nação, a nação de Israel. Gente, que passo glorioso e importante.
E durante os 40 anos de deserto, Deus estava usando a liderança de Moisés. Nesse momento aqui, do texto que a gente vai ler, Moisés havia morrido com 120 anos. E aquele que Deus havia separado para substituir Moisés na missão, e Deus tinha usado Moisés para dizer, você vai me substituir, foi Josué. E Josué não tinha uma missão fácil. Primeiro tinha que substituir um dos maiores líderes, segundo a Bíblia, que era o próprio Moisés. Não seria nada fácil. Segundo, porque era uma missão bélica. Deus falou, olha, você vai ter que invadir, tomar posse dessa terra. Não vai ser fácil isso. O desafio tem a ver com questões muito práticas aqui, palpáveis, de atitudes de gente que precisa entender que há necessidade de uma preparação prática. Ou seja, não estamos aqui falando de promessas, de ideologias, de teorias. Estamos falando, Josué, de um novo momento que vai ter que ser construído com suor e sangue. Que vai ter que ser construído a duras penas. Mas você não vai estar sozinho. Mas não é um projeto ambicioso seu. Não é um projeto revolucionário de um alucinado, lunático, tirano. Não é um projeto de poder, de homens. Tem a ver com uma aliança, com um projeto meu, de Deus. E é isso que a gente precisa entender. E nesse sentido é que a nossa história, ela se identifica com a de Josué. A gente vai ler esse texto aqui do momento em que Deus comissiona Josué, em que Deus chama Josué para uma missão e diz para ele algumas verdades que são muito importantes. E, na verdade, são princípios que se aplicam plenamente a nós. Eu não creio que nós estejamos sendo preparados, quem sabe, para uma guerra armada, como eles estavam sendo preparados. Mas a gente está no meio de uma guerra, não é? No mundo, a gente tem aflições. A gente está no mundo que está em guerra contra nós, que está em guerra contra Cristo. Um mundo que quer crucificar Cristo. Que se Cristo tivesse aqui, provavelmente ele não conseguiria ficar os 3 anos e meio exercendo o seu ministério que ele ficou. Muito antes disso, ele já teria sido executado numa cruz, de forma cruel. É nesse mundo que a gente está. E aí, vamos ler então essa breve passagem de Josué capítulo 1, em que Deus então fala para Josué. Eu queria que você ficasse atento e deixasse Deus falar ao teu coração, porque isso aqui tem a ver muito com a tua vida e com a minha vida hoje, com essa fase de transição, de preparação. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Quem é o protagonista? Não é Josué, é Deus. Eu estou para dar. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, gente, às vezes a gente
imagina os apóstolos e o próprio Jesus como pessoas muito passivas, muito dentro daquela imagem medieval, do catolicismo medieval, de santos muito frouxos. Mas, na verdade, se a gente lê a história da igreja primitiva, a gente vai perceber que a igreja de Jesus, ela resistiu aos primeiros séculos debaixo de rigorosa perseguição e massacre, porque ela entendeu a sua vocação para ser um povo corajoso. Por isso a gente muitas vezes teme estar vivendo no meio de uma geração e de uma cultura e de uma era em que a igreja evangélica perdeu a sua coragem, em que muitos cristãos são tímidos no mau sentido, são frouxos, são transigentes, ou seja, estão dispostos a negociar coisas que a gente não pode negociar. Quando, na verdade, o evangelho, em certo sentido, é selvagem. Spurgeon falava isso, ele dizia que o evangelho é como o leão enjaulado. Você não precisa alimentar o leão, você não precisa ajudar o leão, você precisa apenas libertar, porque ele mesmo vai fazer o trabalho por si só. O trabalho da igreja não é ajudar o leão, é simplesmente libertá-lo, é simplesmente colocar ele para fora, através da pregação e da vida, de uma forma ousada. E aí, gente, a verdade é que a gente precisa entender que Deus tem nos chamado, em primeiro lugar, a uma preparação. Isso que ele fala no verso 2. Ele fala assim: Josué, prepare-se, prepare o povo. Você se sente alguém em constante preparação? Sabe o que é estar em preparação? É estar buscando com sede caminhar com Deus. É estar buscando com sede todo dia a presença de Deus, a intimidade de Deus, buscando em oração, buscando na sua meditação, na sua leitura bíblica, buscando a Deus na vida em comunhão, buscando a Deus através da sua célula, buscando a Deus através de fins de semana de treinamento, buscando a Deus através de uma luta sincera e incansável por se oferecer a Ele, santo, separado. Isso é estar se preparando. Se você tem vivido essa luta no seu dia a dia, você pode falar: Jonas, eu estou me preparando. Eu estou me preparando porque eu estou vendo uma cultura que só me pressiona, que só me puxa para baixo, que só tenta me empurrar para trás, que só tenta me seduzir. E eu me sinto seduzido diante da tela do computador, eu me sinto seduzido diante da televisão, eu me sinto seduzido em tudo quanto é lugar. Tem gente que até dentro da igreja se sente seduzido pelo pecado. É por isso que Paulo fala que ninguém deve defraudar o irmão na igreja, ninguém deve ficar brincando com relacionamento. Por quê? Porque vai entender que está na igreja com motivações erradas, com práticas erradas. E a verdade é que quem está se preparando tem se separado e tem ficado ligado, tem ficado atento naquilo que Deus quer falar, ministrar e curar. Todos nós, em alguma medida, somos gente doente. O pecado adoeceu a gente. Mas alguns são doentes em busca de cura. Todos nós temos nossas manias, nossos vícios, problemas com gênio, com ego, com orgulho. Todos nós. Isso é um problema do pecado no nosso coração. Mas alguns, quando agem de forma orgulhosa, prepotente, depois disso põem a cara no pó e pedem: Senhor, misericórdia, olha eu de novo sendo orgulhoso e prepotente. E outros não. Outros não estão em busca de cura. Alguns vacilam feio em relação a pecados morais e não fazem nada sobre isso. Vão fingindo que está tudo bem, vão se acomodando. Outros não, quando cometem qualquer vacilo, qualquer queda, qualquer olhar impuro, qualquer fantasia e sedução do pecado, botam a cara no chão e falam: Senhor, isso não pode acontecer de novo.
O meu chamado não é esse, Senhor, eu estou em fase de preparação para algo que o Senhor quer fazer na minha vida, através da minha vida e da igreja. E toda vez que eu peco, o corpo de Cristo peca, porque eu sou o corpo de Cristo e a igreja, e eu preciso me preparar. Por isso me perdoa, tem misericórdia. Dizer que você está se preparando não é uma atitude arrogante de alguém que fala assim, eu já sou santo, eu estou me preparando. Não, é alguém que é miserável, pecador mesmo, mas que está com a cara no pó, que está lutando, que está buscando, que não está conformado, que como um soldado que vai se disciplinando, cuida da alimentação, cuida do exercício físico, cuida de estudar as táticas do inimigo, as táticas de guerra, cuida de se conscientizar do poder bélico do inimigo e de tudo que ele tem feito para arrebentar com a gente, para armar ciladas contra a gente. Alguém que está se preparando. E aí toda vez que se sente enredado, se sente pressionado, se sente oprimido, se quebranta. Fala, Senhor, não permita que isso continue. Para isso aqui, me ajuda a sair desse ciclo maligno. Eu quero voltar a ter uma relação íntima com o Senhor. Quero voltar a parar de ir para a igreja com motivações erradas, só para ver a galera, só para estar com os amigos, só porque tem alguém que eu estou visando lá na igreja. Quero ir para a igreja porque eu vou te encontrar lá. Eu quero me jogar aos seus pés. Quando começar o louvor, eu quero ser o mais entusiasmado, mais empolgado cantando, porque eu estou diante do meu Senhor. Eu quero te buscar no meu quarto com a porta fechada, onde não tem ninguém vendo. Eu quero te adorar ali, eu quero me ajoelhar ali. Eu quero colocar minha vida diante do Senhor ali. Eu quero me preparar. E a igreja é uma das nossas bases. Sua primeira base é a sua casa, a sua família. Em que Jesus falou, vai lá no seu quarto com a porta fechada, ore a seu pai em secreto. Aquilo é uma base de preparação para você, um lugar de proteção. A igreja também é um lugar de proteção. Não é à toa que a gente está aqui hoje à noite. Não é à toa que a gente tem vindo aqui com frequência. Que aqui é um lugar de a gente estar junto, se fortalecendo, se alimentando, se preparando para ser transformado, para a gente ser lembrado de coisas que a gente às vezes já sabe, está cansado de saber. Muito do que eu estou falando aqui não é novidade para a maioria, mas a gente precisa ser lembrado, desafiado. Josué talvez já soubesse dessas coisas, já soubesse das promessas de Deus, ele já tinha dado provas de que ele era um valente. 38 anos antes, quando ele e Caleb entraram na terra prometida, e eles tiveram coragem e falaram, vamos lá Moisés, vamos entrar, vamos lá povo, vamos entrar. Ele já tinha essas noções, ele já tinha essa fé, mas Deus estava falando de novo para ele, prepare-se, prepara o povo e prepare-se, não se acomode. Preparar-se é não se permitir acomodação. Precisamos nos alimentar por todos os meios da palavra de Deus e da presença de Deus. Segunda coisa que ele fala para Josué, Deus, segundo imperativo de Deus para Josué, seja forte e corajoso. E aí um destaque aqui, porque no verso 6 ele fala duas vezes, ele repete essa expressão. E no verso 9 ele repete mais uma vez. Num trecho aí de 4 versículos, a mesma expressão, seja forte e corajoso, depois seja forte e muito corajoso, e de novo, seja forte e corajoso. Por que essa repetição? Por que essa ênfase? Por causa daquilo que eu falei, gente. O chamado de Deus não é para gente covarde, não é para gente que está de boa o tempo todo, que quer ficar bem com todo mundo. Isso não é gente chamada por Deus. O cristão é por vocação alguém que está sendo chamado a uma luta que vai demandar dele muita coragem, muita força. E isso, irmãos, não é uma coisa que acontece por acaso, acidentalmente. Segundo a palavra está mostrando para nós, isso é algo que eu e você, numa atitude de fé, decidimos ter. A fé é algo racional, é algo intencional, é algo que eu decido. Por isso há tantos imperativos na Bíblia. Seja forte e corajoso. Não fique se vitimizando, não fique considerando que, afinal de contas, eu tenho tantas razões para ser um cara fraquinho, um cara que cai toda hora, um cara que toda hora toma rasteira do inimigo,
Não fique se escondendo atrás dessa falsa identidade, porque a sua verdadeira identidade em Cristo, a palavra de Deus te garante que é a identidade de alguém forte e corajoso. Amém? Jesus foi forte e corajoso, os apóstolos foram fortes e corajosos, e Deus quer transformar o mundo e nos usar como sal da terra e luz do mundo, mas Ele exige de nós a mesma coisa. Sejam fortes e corajosos. Mas como é que faz isso? Eu não sei, eu sou fraco. Então, decida ser, obedeça. Ser forte e corajoso não é algo com que se nasce, é algo que você decide ser. A gente está muito mais no controle da nossa história, da nossa biografia, do que a gente imagina. E as atitudes que a gente toma de fé são honradas por Deus, porque Ele fez promessas para gente, para jovens, e gente de todas as idades, que tomam atitudes firmes, atitudes de fé, tomam atitudes firmes de prejuízos do ponto de vista do mundo. Prejuízos. Ou podia estar aí com mulherada, podia estar pegando aquela outra, podia estar zoando tudo, podia ser o cara. Mas eu tive coragem de discordar de todo esse sistema. Eu tive coragem de me separar. Eu tive coragem de abrir mão de todo e qualquer projeto de popularidade. A gente tem repetido um pouco isso aqui, gente, porque essa pregação é a pregação do momento que a gente está vivendo. Ser cristão hoje tem demandado de nós força e coragem, determinação, fé, atitude. Eu sou responsável pelo que eu vou ser amanhã. O que eu vou ser amanhã vai ser fruto do que eu estou vivendo hoje. O que eu estou colhendo hoje é fruto do que eu fiz ontem. E eu quero hoje ser forte e corajoso, porque eu não quero ser alguém despreparado para enfrentar as grandes questões da vida que estão por vir. Muitos de vocês estão ainda com projetos iniciais, não é? Carreira, relacionamento, são grandes projetos. São projetos maravilhosos, gloriosos. Esses projetos são parte do projeto de Deus para a tua vida. E Deus quer usar a sua futura família, Deus quer te usar no seu futuro trabalho, na sua futura profissão. São projetos maravilhosos. Mas se você não se preparar para eles, você vai sucumbir, porque a pressão é grande. Não fica com a ideia assim, pô, hoje eu sou jovem, a pressão está grande, está difícil pra caramba. Mas depois que eu casar e tiver meu emprego, meu trabalho bem sucedido, cara, tranquilo, acabou, agora é paz, agora é só sossego. É uma grande mentira. Há uma razão para Deus ter encurtado a existência humana no mundo. Eram mais de 900 anos, caiu para 120 o limite, não é? Por que isso? E por que exatamente depois do dilúvio? Porque 900 e tantos anos estavam fazendo pessoas 900 e tantas vezes mais iníquas, mais impuras, mais capazes de fazer o mal com tudo que adquiriam de conhecimento. O pecado fez esse estrago. E aí, gente, o que eu estou querendo dizer aqui é que vocês não estão no momento mais difícil da vida, não. Vão vir momentos muito difíceis. A vida humana no mundo tem as suas lutas, e a gente como cristão tem que se preparar para elas, porque essas lutas também trazem vitórias na presença de Deus, vão trazer para a vida de vocês, à medida que vocês se prepararem para enfrentar o que está por vir, vão trazer vitórias e alegrias na presença de Deus, maravilhosas, que vocês também jamais poderiam experimentar sem passar por esses desafios e por essas lutas. Eu gosto sempre de citar o exemplo da paternidade, não é? Porque eu amo ser pai, eu amo meus filhos, mas só Deus sabe a luta que é você ser pai e ter filhos. Ou seja, não tem nada mais compensador, nada mais maravilhoso, nada que traga mais sentido para a vida humana. Você está preparando novas vidas, mas como isso é desafiador, mas que preço altíssimo. Há desafios maiores que vão exigir de nós hoje um preparo, uma base,
Você está construindo as suas bases com força, com coragem, com fé, porque Deus quer te usar. Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida. Deus quer fazer você entrar na terra prometida. Ele quer fazer você olhar para a sua vida no futuro e falar: caramba, quanta coisa maravilhosa eu construí, quanta bênção de Deus sobre a minha vida. Mas para você falar isso lá na frente, hoje você precisa tomar algumas decisões práticas, sérias. E não tenha dúvida, Deus vai te honrar, é isso que Ele está falando. Ser forte e corajoso não é se apoiar na sua própria arrogância, na sua própria capacidade, que Ele fala: seja forte e corajoso, porque eu estarei com você e não te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque esse projeto não é teu, esse projeto é meu, a glória é minha, e eu que vou usar a tua vida de acordo com a minha vontade. Por isso eu vou te garantir, desde que você seja forte e corajoso, para ter o cuidado de obedecer toda a lei. E aí ele continua: tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Então, prepare-se, seja forte e corajoso, e tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Tenha o cuidado de ser alguém que não só está se preparando, está conhecendo a palavra da verdade, está estudando a Bíblia, está olhando para Jesus e observando, mas tenha também o zelo de buscar encarnar essas coisas, de orar todo dia e falar: Senhor, o que na minha vida está errado, o que precisa mudar, me mostra. De abrir a palavra, ler, agora eu sei o que é verdade, Senhor, agora eu quero viver essa verdade. De olhar para o Evangelho, ler a história de Jesus e falar: Jesus, que exemplo que você me deu. Agora, Senhor, eu quero na mesma situação agir da mesma forma. Purifica o meu coração desses sentimentos que eu tenho em relação a certas pessoas. Tira do meu coração toda incredulidade, toda covardia, toda falta de fruto espiritual. Me dá um coração que tem fé, que acredita, que vive, que encarna o reino de Deus. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei. Senhor, o meu prazer é a tua lei, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. E os salmistas falam de uma forma muito linda e poética a respeito do seu relacionamento com a palavra de Deus. Depois, se você puder separar um tempo, ler com calma e atenção o Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia, tem 176 versículos, não é? E 173 citam de uma forma ali, usando expressões diferentes, a palavra de Deus, a lei, o estatuto, o preceito, o mandamento. E o salmista fala sobre a importância que essa palavra tinha, e o modo romântico como ele se relacionava com ela, e como ela era ali, sabedoria de Deus sendo ministrada ao coração dele, e ele buscava, e ele se deleitava, e ele alicerçava a vida dele nela. Será que a gente pode dizer também: Senhor, a tua palavra tem sido meu alicerce? Parece bonito falar isso, parece claro, óbvio, normal. Pô, Jonas, tranquilo, óbvio, a palavra de Deus tem sido meu alicerce. Mas eu queria te alertar para o seguinte fato: as suas experiências, a sua base familiar, tudo que você aprendeu dentro de casa, tudo que você aprendeu com professores no colégio, podem ter construído na sua cabeça um monte de coisa que não são condizentes com a palavra de Deus. Pode ser que você tenha afetos inclinados para certas convicções que não tem fundamento nenhum na palavra de Deus, e você está certo de que você ama a palavra de Deus e é apaixonado por ela, de modo que a tua oração tem que ser: Senhor, se tem coisas que eu acredito e eu estou apaixonado por essas ideias, e elas já fazem parte da minha construção de vida, de fé, de valores, e essas coisas não se coadunam com a sua palavra, Senhor, eu quero que o Senhor apague essas coisas do meu coração, me purifique. Eu quero ter coragem de olhar para a palavra e obedecer a palavra. E aí, se você fizer isso, certamente
as pessoas vão te chamar de fundamentalista. Sabe por quê? Porque elas estão certas. Não sei se você sabe o que é o fundamentalismo protestante, mas em 1910 houve um racha na igreja presbiteriana americana, em que uma parte da igreja começou a se abrir para o liberalismo teológico. Sabe o que é o liberalismo teológico? É um grupo de teólogos que acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela tem a palavra de Deus. Então a Bíblia é um livro como tantos outros, e a Bíblia tem que ser analisada pelo crivo da história e da ciência e das descobertas. Então a Bíblia não é um livro de uma verdade absoluta, de uma revelação especial, inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia é analisada pelo crivo da ciência, e só é verdade na Bíblia o que a ciência disser que é verdade. Isso aí é a modernidade, o racionalismo, o liberalismo teológico. Houve um racha na igreja. E o novo grupo que surgiu, Igreja Presbiteriana da América, hoje é metade, meio a meio lá nos Estados Unidos, é até hoje conhecido como grupo fundamentalista. Sabe por quê? Porque eles escreveram 12 fundamentos, eu não lembro de todos de cabeça, mas eram mais ou menos esses aqui, ó. Nós cremos no fundamento de que só a Bíblia é a única e inerrante palavra de Deus. Nós cremos na historicidade de Jesus, de que ele nasceu da Virgem Maria. Nós cremos na divindade de Jesus. Nós cremos na ressurreição de Jesus. E esses são os fundamentalistas. Então, quando alguém te chamar de fundamentalista, porque você ama a palavra de Deus e você despreza tudo aquilo que despreza ela, sinta-se elogiado. Fala, obrigado, Senhor, por esse elogio. Porque se ser fundamentalista é isso, eu sou um fundamentalista, amém? E a gente está vivendo em dias assim. Josué, presta atenção, Josué. Se você está achando que vai fazer, vai transformar e vai dominar os povos, mas aí quando chegar lá você vai, pô, isso daqui nessa cultura é legal, vou pegar para a gente. Pô, gente, líderes judeus, presta atenção aqui. Isso aqui nesse país, nesse lugar que a gente está, no meio dos midianitas, é um negócio legal, hein? Esse altar aqui, esse Deus, é um altar maneiro. De repente a gente aproveita ele para o nosso Deus, hein? E a gente faz um sincretismo aqui. Ele falou, não faça isso, não negocie, seja rígido, leve a cabo a lei que você ouviu. Vá até o fim com as suas convicções. E com certeza vai ser essa fidelidade à sua lei que vai trazer sobre você todas as bênçãos prometidas. Olha o que ele diz no verso 8, medita nele dia e noite. Gente, se prepare, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Fazer, não adianta ler todo dia, eu estou fazendo minha devocional todo dia. Pô, já fiz panorama, fiz introdução ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, já conheço, já entendo toda a lógica da história de Israel, a geografia, poderia até dar aula desse negócio. Mas se você não está fazendo segundo tudo quanto está escrito, gente, eu lamento dizer, não serviu de nada, só para te envaidecer e te tornar alguém mais longe ainda de Deus. Mas se você está buscando fazer segundo tudo quanto nele está escrito, aí sim, você encarnou o Evangelho, e a consequência, no final do verso 8, você fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O que faz da tua vida uma vida abençoada e próspera? Às vezes tem gente que fala assim, pastor, vai lá em casa fazer uma oração para abençoar a minha casa. Senhor, pastor, faz o nosso casamento, porque a gente quer uma bênção tua para o nosso casamento. Eu falo, olha, é óbvio que a gente vai orar, vai invocar e vai clamar pela bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Mas o que vai fazer a bênção de Deus permanecer sobre vocês é a sua obediência a Ele. A bênção de Deus na palavra de Deus está associada à obediência. Você quer ter uma vida abençoada? Faz segundo tudo quanto está escrito. E aí ele continua falando, fala dessa palavra. No final, no verso 8, ele fala, não pare de falar do livro da lei. Não fique com medo de ser considerado uma pessoa chata, porque você está tão impregnado dessa palavra que você fala dela.
que você contagia as pessoas com ela, que você mostra para as pessoas que ela é a sua inspiração. E aí, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com Josué? Qual foi a consequência de Josué ter obedecido essas ordens, esses imperativos? Ele tomou posse da terra prometida, e Deus usou ele de uma forma milagrosa. Não foi o poder do braço dele, da espada dele, da força dele, nem de ninguém. Foi simplesmente o fato de que o Senhor estava com ele, a bênção do Senhor estava com ele, e ele tomou posse da promessa. Deus chamou a mim e a você para sermos os guardiões das promessas dele no tempo que a gente está vivendo. Será que a gente pode dizer: olha, Jonatas, eu estou sendo um guardião das promessas de Deus, eu creio naquilo que a Bíblia fala que ele tem, que Deus tem para a igreja dele, e eu quero viver segundo isso, eu tenho buscado isso, eu tenho acreditado nessas promessas e procurado viver a minha vida inspirado nelas. Porque se você tem feito o que Josué fez, não tenha dúvida nenhuma de que você vai usufruir de todas as promessas que Deus tem para você aqui nesta vida e também na eternidade com Ele em glória. Amém? Senhor querido, queremos colocar diante do Senhor a Tua palavra, queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Não acreditamos que nossas vidas são um rascunho que está sendo escrito ao acaso, aleatoriamente, por gente tão incapaz, tão miserável do ponto de vista espiritual e moral como nós. Cremos que nossas vidas já têm um projeto pré-determinado pelo Senhor. E nós queremos apenas ser essa geração que ouve a Tua voz e que se dispõe a cumprir a Tua vontade, Senhor. E que se dispõe a fazer diferença, que se dispõe a ir na contramão de tudo aquilo que vai na contramão da Tua palavra. Essa geração que tem procurado ser fiel ao Senhor, que tem se preparado para enfrentar as maiores lutas e desafios que a vida tem reservado e que o tempo que a gente está vivendo tem reservado para nós, Senhor. Continua preparando a vida de cada um dos que estão aqui nessa noite, continua capacitando cada um, continua dando a cada um coração ensinável, um coração quebrantado, um coração santo, separado para o Senhor. Continua, Senhor, fazendo a chama do Teu Espírito arder no nosso coração, nos fazendo perseguir a Tua presença, Senhor, nos fazendo ter fome e sede do Senhor, porque sabemos que a consequência de todos os jovens na história que fizeram isso é que obtiveram todas as Tuas promessas na vida deles e na eternidade. Para a glória e louvor do Teu nome, faz assim no nosso meio, em Teu nome, Jesus. Amém, Pai.